Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast MVP, aqui do Startups. Meu nome é Leandro Souza, sou repórter e editor da newsletter do Startups e hoje estamos gravando aqui, né, no modo online, remoto, eu aqui em Porto Alegre e o nosso convidado no Rio de Janeiro, embora a empresa deles, né, tenha os pés aqui no Rio Grande do Sul também, mas por questões logísticas acabou não rolando uma gravação presencial, mas, pô, obrigado pelo tempo aí para conversar com a gente aí, Daniel Moura, cofundador e CEO da Pixforce. Leandro, obrigado, eu que agradeço, prazer participar aqui com você. Maravilha. Então, como o pessoal clicou aqui para ouvir, tanto no Spotify ou no YouTube, deve ter visto já o título, que é bem isso, né? Que ano maluco tá sendo 2024 aí para Pixforce? É uma empresa que especializada em soluções aí de IA, visão computacional, né? Pô, bem tecnológica mesmo, e anda já em bastante destaque de uns um ano, 2 anos para cá. Mas 2024 tem sido um ano bem intenso, né, pela empresa, as notícias que a gente anda acompanhando, acompanha a Pixforce também em redes sociais. E eu queria ouvir, primeiro em linhas gerais, depois a gente entra nos detalhes, mas como que tem sido esse último ano aí, Daniel? Tá uma montanha russa para a Pixforce, hein? É verdade, Leandro. A gente sempre tenta focar nos aspectos positivos, mas não dá para a gente negar também os desafios, né? A gente, por um lado, tem ganho bastante prêmio, bastante repercussão, novos contratos, né? A gente sempre vê a validação como nota fiscal emitida, né? Cliente contratando a gente. Essa é a nossa principal validação. Apesar disso, a gente teve essa questão aí do Rio Grande do Sul, né, que foi um impacto, não só a gente, né, como todas as empresas gaúchas, todos os moradores da região, e foi realmente um momento bem difícil, né, bem difícil ter sido impactado em cheio pela enchente, né, então realmente tem sido altos e baixos aí. Beleza, mas vamos começar por esse assunto, depois a gente daí foca só no lado mais positivo ali, mas como que foi isso, Daniel? Porque, pô, né, vocês têm a sede de vocês é ali no Instituto Caldeira, que a gente até fez um outro podcast conversando com o Pedro Valério, a gente falou bastante sobre isso, porque o Caldeira é um hub referência aqui no Sul e, pô, em Porto Alegre cediam várias startups e muitas delas foram duramente atingidas. Foi o caso aí da Pixforce. Como que foi isso, né? Vocês tiveram equipamentos que foram afetados? Como que foi isso? Conta pra gente, assim, desde a água começou a entrar lá no Caldeira, pegou a sede de vocês, como que vocês lidaram com isso? A gente está no Caldeira quase desde o início, né? Então a gente acompanhou a formação do Caldeira e, sim, na primeira oportunidade a gente levantou a mão, pô, a gente quer estar dentro do Caldeira. Então foi rápido, assim, né? A gente rapidamente percebeu que ali era o lugar para a gente estar, em Porto Alegre, e ali era só uma promessa, né? Mas a gente já percebeu que tinha muita gente boa, né? Você falou do Pedro Valério, pô, um grande líder, um cara que uma inspiração para a gente. Então a Carol também, que coordena lá toda a parte de negócio. Então a gente quis estar no Caldeira e a gente sempre gostou muito desse espaço. E a questão da enchente foi algo inesperado, né? Apesar da a gente já ter notícias, né? Porque a água foi descendo, né? Ela foi descendo lá do interior, mas a gente não tinha ideia de que seria tão forte, né? A região ali já teve outros enchentes, né? A gente já sabia disso. Só que a água começou a subir e aí chegou um ponto que não dava mais para entrar. Então foi uma coisa complicada porque, por um lado, a gente estava evitando da equipe ir, né? Para questão logística, né? Mas quando precisou alguém lá tirar as coisas, já era tarde, porque já estava começando a ser risco de vida, né? Pô, como é que você vai entrar num prédio, aí a parte de energia elétrica foi desligada até por precaução, né? Até para não piorar, para não queimar mais equipamento. Ainda bem que eles fizeram isso, porque a gente conseguiu recuperar algumas coisas, e se tivesse energizado não ia dar para recuperar nada. Então, imagina, as luzes todas apagadas, tudo escuro, com água entrando, então chegou um ponto que, por questão de segurança, ninguém podia entrar mais e as nossas coisas ficaram lá. A gente tinha uma sala no primeiro andar, a gente, por mais que a gente é uma empresa de software, a gente tem bastante equipamento de hardware, sensores, câmeras, a gente trabalha com
visão computacional, né, que é aquela parte da inteligência artificial para analisar a imagem, ensinar a máquina a enxergar. E para isso você precisa de sensores, câmeras. A gente tinha servidores também. Então foi tudo, ficou tudo debaixo d'água e a gente nem tinha ideia de onde tinha ido, né? A gente sempre fica, pô, será que foi até a metade? Aí vamos salvar um pouco, foi até o teto. A verdade é Sim. que passou de 1,80 m e basicamente tudo ficou debaixo d'água, né? Então foi uma perda enorme. A gente tinha ali mais de 2 milhões de equipamento. Foi algo realmente bem, bem triste de ver, né? Sim, eu me lembro até, eu cheguei a ver no teu LinkedIn, tem um pouco dessa, né, tu fez a crônica, fez ali o documentário de como que foi. Vocês foram lá no Caldeira ainda quando ele ainda estava fechado para tentar fazer, tipo, fizeram uma operação de resgate lá dos equipamentos, né? Como que foi isso? Vocês conseguiram aí reaver alguma coisa ou a maioria foi perdido? A gente fez uma operação, foi bem isso que você falou, foi operação resgate. Eu moro no Rio, né? Mas Uhum. assim que deu, eu peguei meu carro, fui para lá para tentar entrar de alguma forma. E aí a água estava no peito, né? Já tinha baixado um pouco. E por questão de segurança também, estava se evitando ir lá, mas como a gente tinha muita coisa, a gente sabia que cada dia a situação ia piorando, né? Então, cada dia Uhum. você tem mais chance de ter uma corrosão maior, de ter um dano maior no equipamento. Então, a gente estava ansioso. A gente ficou quase 2 semanas esperando. E não sei se você lembra, né? Que a água descia e depois subia de novo, continuou chovendo, né? Foi um negócio bem, Sim, bem, teve o bem. repique ali, né, na segunda semana ali, né? E a gente estava pronto para entrar, tivemos que esperar, e até que chegou um momento que dava para ir caminhando, né? Então não precisava nem de bote. Com aquelas jardineiras a gente conseguiu ir caminhando. E a gente foi lá uma vez, conseguimos tirar uma parte, e aí vimos que realmente estava tudo basicamente debaixo d'água. E voltamos depois mais 2 dias e a gente parava o carro próximo, ali perto da estação Farrapos, para quem conhece, ia caminhando. E aí fomos levando, e aí uma coisa que foi muito legal, né? Porque a gente, como eu falei no início, a gente tenta ver os aspectos positivos, né? Uma das pessoas da nossa equipe ofereceu a casa dele para a garagem, né, para ser um local de limpeza. Então, todo o equipamento a gente levou para lá. Primeiro é lava-jato para tirar aquela lama e depois abrir os equipamentos, aquela limpeza fina com ultrassom, com um monte de técnicas, né? E a Uhum. gente recuperou boa parte, assim, vou dizer pelo menos assim, uns 30% a gente conseguiu recuperar de equipamento e a gente ficou muito satisfeito porque a gente estava assim dando quase tudo como perdido, né? Então cada recuperação era uma celebração. Então foi super legal esse apoio aí tanto da equipe quanto do Adriano, né, que abriu a casa dele para a gente voltou à garagem, né? A startup começa como garagem, a gente voltou a operar dentro de uma garagem. Sim, e né, tem tudo isso que foi afetado do ponto de vista de hardware, mas em termos operacionais, ali, aquelas 2, 3 primeiras semanas após ali a enchente, como que vocês sentiram esse impacto? Né, tiveram que renegociar ou, né, conversar com clientes para, né, para tentar encontrar aí uma saída? Como que foi isso, né, naquelas semanas que estavam bem críticas a situação? A gente teve um impacto grande porque a gente tem, apesar da gente ser uma empresa hoje remota, a gente tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro, no mundo, né? A gente tem uma sede na Finlândia também, mas a gente tem assim, em torno de 35% das pessoas no Rio Grande do Sul. Então, muita gente ficou sem luz, né? Então, isso aí foi basicamente o padrão, né? Quem era da região metropolitana ficou sem luz, então tinha muita dificuldade de trabalhar. Alguns perderam a casa, teve gente que teve que ir para abrigo, teve gente que teve que ir para casa de familiares. Então, assim, teve muita gente que foi impactada e a gente tentou dar todo o apoio, né? Nessas horas, até não tem nem muito o que a gente fazer, mas o máximo que a gente fazia era, o mínimo que a gente fazia era dar essa mensagem de, pô, fique tranquilo, tá todo mundo no mesmo barco, quando você puder voltar, você retorna. Tinha uma pessoa, inclusive, estava sendo contratada e demorou 4 semanas para começar e tudo bem, já estava dentro da folha. E fizemos uma campanha também de arrecadação para algumas pessoas que precisaram. Teve gente que realmente perdeu a casa inteira, assim, foi muito, muito triste. Mas por outro lado, a gente tentava manter as coisas. Então a mensagem foi: pô, quem não pode trabalhar não trabalha e quem pode dê o máximo, né? Tenta compensar. E a galera se engajou, todo mundo trabalhou muito. E você falou dos clientes, né? A gente conversou com todos eles e assim foi unânime. Todo mundo super disposto a ajudar, principalmente aumentar os prazos, né? Então estava todo mundo muito solidário e
Isso foi, acho que foi se tem uma coisa legal disso tudo, né? Foi a solidariedade do brasileiro. Acho que o Brasil inteiro se uniu. Como eu falei, eu moro aqui no Rio, eu vi o pessoal mobilizado para mandar mantimentos e estava todo mundo bem solidário para nos apoiar aí nesse momento. Uhum. E, né, agora, passado já praticamente 2 meses, né, desde o momento mais difícil aí, né, a gente até, eu falando aqui de Porto Alegre, já dá para sentir que as coisas lentamente já parecem um pouco, não, parecem um pouco mais normais, como que tá aí no caso da Pixforce, assim, vocês já estão de volta no Caldeira, né, a operação já foi restabelecida aí na sua maior parte, como que tá isso para vocês agora, 2 meses depois? A gente já está de volta ao Caldeira, a gente está com uma sala provisória, porque está sendo. O primeiro andar está sendo todo refeito, né? Uhum. Então eu acredito que em 30 dias a gente vai ter nossa sala disponível. A gente, como eu falei, a gente tinha uma parte de hardware, de servidores, essa parte ainda não voltou, porque a gente quer ir direto para a sala permanente. Então a gente tem uma parte dessa operação ainda nessa garagem, né, que foi cedida à Pixforce. E eu acredito que em 30 dias a gente vai ter tudo voltando ao normal. Mas assim, basicamente hoje tudo está funcionando, né? A gente tá todo mundo com condições de trabalho, então vida normal aí. Uhum. Ah, perfeito. Agora então, né, passado agora esse bloco falando aí das dificuldades que vocês passaram aí esse ano, né, pô, foi uma dificuldade bem grande e compartilhada com várias outras empresas aí que também, né, eu imagino que todos estavam nesse mesmo barco aí nesses últimos meses, mas a Pixforce tem várias coisas positivas também para falar, né, lá de um ano para cá, né, até tu tinha comentado que no ano passado, né, em 2022, já começou em 2022, né, Uhum. vocês foram escolhidos a Startup de Destaque aqui no South Summit, né, no Isso primeiro aí. South Summit, né? Isso aí. A gente Uhum. foi a startup mais inovadora, e isso também foi muito legal, porque o South Summit era uma aposta, né? Ninguém sabia muito o que ia ser, né? Sim, era o E foi primeiro ainda, né, o não tinha, por primeiro, exemplo, esse ano que ficou realmente um pouco consolidado, né? exatamente. Mas foi um evento que deu uma projeção enorme para a gente, se tornou uma referência no Brasil, né? E a gente, como recebendo lá o prêmio no palco, foi muito importante para a nossa empresa. Uhum. E no ano passado vocês foram destaque da KPMG, é isso? Ano passado a gente venceu o Global Tech Innovator, que é uma competição global da KPMG. Eles escolhem. KPMG está no mundo inteiro, então eles escolhem, na maioria dos países que eles estão presentes, uma startup e levam para a final global. E foi uma disputa bem pesada com o pessoal do Brasil inteiro. E a gente foi a número 1, fomos para Portugal, no Web Summit, fazer a grande final e foi realmente uma oportunidade enorme de projeção, porque a KPMG ela uma, tem muita reputação, renome, né, na mídia, enfim, então foi muito legal pra gente. Legal. E, pô, agora 2024, pelas minhas contas, pelo que eu andei acompanhando aqui, teve duas coisas que né, trouxeram o nome de vocês aqui, pelo menos para mim. Foi primeiro o SXSW, né, que vocês Uhum. foram no começo do ano. Queria que falasse um pouco sobre isso, como que foi essa experiência de ser selecionado para ir, pô, representar a comitiva. Foi da Dell, né, se não me engano, lá Isso, no da Dell, da SXSW, Dell, e né? da Dell e da Intel e o Caldeira também, o Caldeira que fez toda a logística e levou as empresas. Não era só startups do Caldeira, do Brasil inteiro, Uhum. mas o Caldeira que organizou tudo. E E foi, como que foi isso aí para vocês? Foi mais para participar, conhecer ou também, né, gerar aí negócios, conversar com, sabe, investidores? Como que foi isso? foi tudo isso. A gente foi todo patrocinado pela Dell, né? Então a coisa mais importante que eu diria foi a conexão com a Dell. A gente foi lá na sede global deles, que fica em Austin, no mesmo lugar do SXSW, e conhecemos toda a liderança da empresa. Pô, empresa referência, né? Quem não conhece a Dell, né? E a gente tá até hoje gerando frutos, a gente discutindo oportunidade de colaboração. Como a gente trabalha com inteligência artificial, é o melhor momento, porque está todo mundo querendo discutir esse tema e aplicar nos negócios e oportunidades. Então, abrimos essa porta com a Dell. E o SXSW é um evento referência de inovação no mundo, né? Então, você falou de investidores, conversamos com potenciais investidores, com potenciais clientes, fizemos pitch, né? Teve uma oportunidade de pitch de startups internacionais, a gente
teve uma boa projeção lá, inclusive depois começamos a falar com fundos lá do Texas. Então foi realmente um evento muito legal e de aprendizado também, porque tem muito conhecimento, é um evento que está um pouquinho à frente do seu tempo, né? Então o que eles estão falando ali vai ser o padrão daqui a 2, 3 anos. Então é muito, muito interessante. Uhum. E a outra, né, que saiu mais recentemente foi se vocês foram selecionados também no mais recente batch da Oxygen, né? Uhum. E, pô, não apenas é uma aceleração, mas também envolve investimento. Queria saber como que foi essa seleção e, pô, geralmente, pela experiência que eu tenho visto com a Oxygen, pelo menos na última turma deles, é que eles já selecionam para investir e já pensando, de repente, numa rodada que as startups vão captar com mais gente. Uhum. Falasse Isso um aí. pouco sobre isso. Como que foi isso daí, né, de ser chamada pelo Oxygen e se isso tem a ver também com planos de captação que vocês estão, né, podem ter aí mais para frente. A gente foi. Essa seleção da Oxigênio também é uma seleção muito ampla, assim, tem startups do Brasil inteiro. E eles são uma referência, né? Porque, como você bem falou, é uma aceleração, mas é muito mais do que isso. É uma aceleração com objetivo de investimento. E um investimento relativamente robusto. Uhum. São 2 milhões de reais e a ideia é compor com outros fundos também. Então, 2 milhões de reais é de saída, né? Sim, Então vai começar com 2 milhões, mas teve startups que levantaram mais de 10 no ano sim. passado. Então a ideia é atrair outros fundos, e como a Oxygen tem uma grande reputação, isso que a gente achou muito legal. Essa validação, o fato de estar ali, são 5 startups que estão nessa fase final, não, são 6 startups, desculpa, Uhum. e todas elas têm essa chancela, né, da Oxygen, né? Pô, a gente passou por um processo bem rigoroso e agora a gente vai ter, até o fim do ano, um processo com eles de construção. Então fica muito mais fácil você chegar num outro fundo brasileiro, tanto o VC quanto o CVC, e falar, pô, a gente está lá dentro e já estamos com conversa. A gente já estava antes, né? A gente já conhece bem o mercado, mas sem dúvida ser parte da Oxygen nos ajuda. E outra coisa, né? A Oxygen, para quem não conhece, é parte do grupo Braskem e tem tudo a ver com o que a Pixforce faz, né? A gente é uma startup de inteligência artificial focada na indústria 4.0 e normalmente a gente resolve problemas de ativos, gestão de ativos e segurança. E normalmente as indústrias grandes, né, como a Braskem, indústria química, petroquímica, tem muita demanda para o que a gente faz. Então, além de tudo, a Braskem é um potencial cliente nosso, Brasil e Estados Unidos, porque a Braskem é bem grande nos Estados Unidos também. Então, a gente ganha de todos os lados, né, sendo parte desse programa. Uhum. E estava falando disso, né, da possibilidade desse investimento da Oxygen compor uma rodada maior. Como que vocês estão vendo isso? Que rodada vocês estão mirando? Né, que porte em termos de investimento vocês estão buscando aí com outros fundos além do Oxygen? A gente está buscando, assim, pensando em o termo ele depende do país que você está, né? Então no Brasil seria quase basicamente uma série A, né? Nos Uhum. Estados Unidos seria um seed, late seed, porque os valores são no Brasil normalmente os valores são menores. Então a gente pensando em mercado brasileiro a gente está buscando uma série A. Então a gente vai precisar ter outros fundos, né? Esse valor da Braskem é o início, mas para essa rodada a gente busca ter outros fundos aí compondo essa rodada e a gente quer completar isso até o fim do ano. Sempre há margem para a gente ampliar um pouco, mas o que a gente tem falado dos fundos é, pô, quem quiser entrar, entra até o fim do ano, porque se tiver gente suficiente, a gente encerra e já dá como concluída essa fase e aí pegar esse valor e ampliar. A gente está bem focado na área comercial, expansão internacional, e aí depois, a partir do ano que vem, começar a pensar nas próximas rodadas. Uhum. Mas estava falando assim, uma série A, então estava falando de 15, 20 milhões, seria isso? Por aí. É, Uhum. seria mais entre 10 e 15, né? Vamos colocar assim, né? É isso que é o Uhum. nosso target. Ah, perfeito. E, pô, agora tu já falou o gancho da minha próxima pergunta, que é a questão de expansão internacional. Queria que tu falasse um pouco como que tá isso para vocês. Assim, é algo que vocês já estão trabalhando com clientes lá fora ou é algo que vocês vão começar a buscar
mais ativamente aí a partir de agora, com uma possível rodada que vem aí nos próximos, né, vamos dizer, até o fim do ano, começo do ano que vem? A gente já tem clientes fora do Brasil, a gente tem uma sede na Finlândia. Então, desde o ano passado, a gente já tem cliente na Europa. E a gente está bem. Na Europa, o nosso foco é atender aqueles clientes que já nos conhecem, que têm demandas lá. Então, a gente não tem assim uma força comercial muito ativa, mas é bom ter esse veículo lá, porque quando tem um cliente interessado, a gente pode emitir nota na Europa, né? Mas prospecção, no caso, não tem tanta, então. Não tem tanta. Mas o nosso foco é os Estados Unidos, né? Então, por isso até que a gente está levantando capital. A gente hoje está no break-even, então a gente não precisa de recurso para pagar a conta, e a gente nem quer isso, né? Porque a gente não acha que é saudável, mas a gente precisa de recursos para expandir. Então, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, é onde a gente quer estar. Então, a gente abriu mês passado uma sede em Houston, num hub que se chama Greentown Labs, que é uma referência que esse hub ele começou junto com o MIT, então ele está em Boston e agora em Houston. E é um hub muito focado em transição energética, as novas. Houston é um polo, né, até conhecido em É, questão de aeroespacial, né? Então é, tem um pouco a é, ver também até com que. aeroespacial e petróleo, né? Que são áreas que a gente trabalha. Então, hoje a gente está muito focado no setor de energia, né? Então, tanto as novas energias como o setor elétrico e óleo e gás. Então, Houston é essa capital da energia, parecido um pouco com o Rio, né? Dadas as suas devidas proporções, né? O Sim. Rio é muito menor, mas é mais ou menos essa mesma estrutura que tem lá. E a gente selecionou a dedo, a gente procurou bem por onde que a gente quer estar. É Houston, a gente está muito certo. A gente tem muitos clientes que já estão no Brasil e estão lá, então isso já ajuda. E a gente contratou nossa primeira texana, que é a Carrie, então temos uma pessoa lá que está à frente do nosso escritório, então lá a gente vai realmente colocar recursos para expandir. Uhum. Não, perfeito. E, pô, falando então de expansão, acho que é legal a gente puxar um pouco como que você pode abrir, né, números aí, como que tem sido esse crescimento aí da Pixforce, né? Tu falou, na Europa tinha mais um atendimento, não era tanto em termos de prospecção, mas então falando do Brasil primeiro, Uhum. quanto que a empresa tem crescido aqui no Brasil, como que está a base de clientes, de atendimento por aqui? A gente tem crescido aí por volta de 80% ao ano, então todo ano, desde a nossa fundação, a gente tem crescido consistentemente. A gente é uma big tech, é uma deep tech, né? Então a gente um dia vamos ser uma big tech, hoje ainda somos uma deep tech. Então a deep tech é um tipo de empresa que é muito focado um core tecnológico, né? Um core tecnológico que tem um grande diferencial. Por um lado, é algo mais lento de você desenvolver, mas por outro, é algo muito inovador, né? Então, a gente não tem um aplicativo que alguém vai usar, não. A gente tem uma tecnologia que resolve N problemas e que tem muita demanda, né? Então, qualquer empresa que a gente vai conversar tem N demandas, né? Então, a gente é essencialmente B2B, trabalhando para grandes corporações com esse core tecnológico da visão computacional, que é o processamento de imagem. E a gente trabalha para grandes empresas, então empresas como Shell, como Petrobras, como Semig, né? Então empresas que têm muitos ativos, muita gente, muita coisa acontecendo, e é muito difícil você gerenciar tudo isso, né? Porque tem muito risco acontecendo, muita necessidade de inspeção. E você colocar humanos inspecionando não é viável, e não é eficiente. Então, a ideia são câmeras, né? Então, câmeras estão espalhadas, são sensores que estão identificando riscos e problemas e enviando alertas em tempo real. É isso que a gente faz. E a E o gente. foco de vocês são esses contratos de maior porte, empresas nível maior, assim. Exatamente. E o nosso foco como toda startup que se preze, né? Produtos escaláveis, né? A gente é uma empresa SaaS e a gente teve um período, por ser Deep Tech, um período longo de P&D, né? De desenvolvimento de tecnologia. E a gente optou um caminho que é um caminho bem diferente, em que os clientes estavam aportando para o desenvolvimento da tecnologia. Então, até Sim. aqui, eu estou dizendo que a gente está crescendo, mas está crescendo com o aporte de clientes. Então, agora, a gente tem produtos que são escaláveis, SaaS, e a gente quer o crescimento ainda maior. Sim. E
Assim, falando, né, do ponto de vista, assim, desse de crescimento, tu estava falando das verticais mais de petróleo, de Uhum. indústria, agro, vocês atacam essa frente também ou é algo que vocês ainda não começaram, tão, não é tão forte? Não, a gente não ataca o agro, a gente já testou essa tese, né? Como qualquer startup também, a gente está sempre pronto a expandir, a pivotar, mas a verdade é que o setor agro ele é um setor muito nichado, né? Muito específico. Uhum, Você tem que conhecer, você tem que ter um time comercial, uma força comercial no campo, que a gente não tem. Então, nosso DNA é muito indústria, né? A gente conhece muito da indústria, tem muita experiência com isso, então é isso que a gente tem focado. Então, é uhum. basicamente setor de energia, mineração, né, que também tem muito ativo, muito risco, mas são essas grandes operações que têm atraído os nossos produtos. Uhum. Até fui pesquisar aqui, né? A Pixforce foi fundada em 2015, é isso, né? Então, É pô, já tem 2016, 2016. 2016, já tem um bom tempo. É. Pô, então, mas só agora, de uns 2 anos para cá, é que, pô, inteligência artificial, visão Uhum. computacional viraram coisas da moda. Eu queria saber, assim, como vocês que já estão trabalhando com isso daí antes disso virar moda, como que vocês estão vendo esse mercado se tornando cada vez mais povoado, assim, vocês têm que acelerar e apertar o passo para não se acomodar, porque você já devia ter uma tecnologia desenvolvida enquanto outros ainda estavam começando a desenvolver. Mas como que agora fica essa concorrência, essa necessidade de se manter à frente? A gente tem que, você falou a palavra-chave, né? A gente tem que acelerar, né? Então essa é a nossa visão, é ser rápido, é uma corrida, né? A gente sabe disso, é aquilo que a gente faz, todo mundo está tentando fazer no mundo inteiro, e é muito bom porque é muito novo, né? Então não existe nenhum player hoje que domina esse mercado, não existe uma Google que domina a visão computacional, ainda mais no contexto industrial. A gente tem algumas referências, por exemplo, a Tesla no carro autônomo, mas ainda é algo muito incipiente. Então a gente vê realmente uma corrida e por isso que a gente está levantando capital, porque a gente poderia crescer de forma orgânica, mas a gente sabe que se a gente não correr, a gente vai ficar para trás. E por Uhum. outro lado, a gente está muito satisfeito de hoje ser muito fácil explicar o que a gente faz. Hoje, o cliente muitas vezes vem até a gente, né? Porque ele fala, pô, eu quero. Às vezes o cliente nem sabe muito o que ele quer. Ele fala, eu quero alguma inteligência artificial no meu negócio. E quando a gente mostra o que a gente faz, as pessoas sabem que é algo real, né? Antes, falava, será que isso aí vai funcionar? Eu acho que isso aí não precisa disso agora. E hoje, os clientes já falam, pô, assim como a gente está correndo, os clientes também estão correndo. Né? Então, a gente até está com um slogan novo agora, que é Lead the Race, né? Que a gente vai liderar a corrida, né? A gente quer potencializar nossos clientes a liderar essa corrida, porque eles também estão numa corrida. Sim. Né? E a gente quer que eles enxerguem a gente como um potencializador para eles serem mais rápidos também. Sim, assim como existe a corrida de vocês para desenvolver, tem a deles para adotar, né? Então tá tudo. Exatamente. Porque quem não adotar vai ficar para trás, isso aí é claro, né? E até no nosso âmbito pessoal, né, Leandro? Assim, pô, todas as pessoas, né, também estão querendo, pô, como é que eu vou usar inteligência artificial para ser mais eficiente no meu dia a dia, no meu trabalho? Então, é realmente uma mudança completa de paradigma. A gente está num momento bem, bem legal. E agora vem até uma questão disso daí, né? De como facilitou para conversar sobre isso. E não apenas dos clientes, na questão dos investidores, como que é isso? Pô, eu imagino que os investidores estejam bem mais interessados de 2 anos para cá no que vocês estão fazendo. Mas como que daí acaba sendo a conversa de vocês para simplesmente não pegar o maior, o maior ou o primeiro cheque que aparece na frente de vocês? É verdade, assim, mudou muito, né? Hoje, assim, é muito normal. A gente está no LinkedIn, né, nas redes sociais, então direto vem algum fundo querendo conversar com a gente. Não necessariamente vai investir, né, mas quer conhecer o que a gente está fazendo, está interessado, como você disse. Então isso cresceu muito, cresceu exponencialmente. Antes era algo, uma aposta para o futuro, hoje os fundos veem isso como o tópico do momento. E vai passar também. Então a corrida que você falou é essa. Daqui a 2, 3 anos, talvez vai ter um outro tópico que vai ser mais novo e a gente tem que aproveitar agora. A gente está nesse hype e a gente fala que inteligência artificial para a gente não é um hype, é parte do nosso negócio, é parte da nossa vida.
mas a gente sabe que isso vai passar com o tempo, né? Assim como a gente teve outras coisas mais atrás, né? Teve discussão de blockchain, metaverso, teve alguns temas que estavam muito discutidos e a AI também vai. Eu acho que ela vai ter um impacto muito maior do que esses outros temas, então ela vai continuar um tempo, mas aquele interesse inicial ele vai abaixar um pouco e a gente tem que aproveitar agora. Ah, perfeito. Mas então agora acho que para encaminhar, a gente estava falando de 2024 da PixForce, eu queria então agora para terminar eu te fazer um pequeno exercício de futurologia. E como que tu tá imaginando 2025 da PixForce? E qual é que é o plano, quais são as metas aí para vocês? A gente tem várias metas, né? Obviamente, nós estamos no Brasil, começamos no Brasil, então a consolidação no mercado brasileiro é chave, naqueles produtos que a gente está escalando, que a gente está priorizando. E essa internacionalização dos Estados Unidos. Então, eu vejo 2025 como um ano completamente diferente, em que a gente vai estar cada vez mais se apresentando como uma empresa global. A gente já está mudando isso, até a nossa comunicação, né, como a gente fala com o mercado, a gente já tem nos apresentado como uma empresa, né, que está em vários locais, né, a gente tem um lema que é Pix Everywhere, a gente está presente, como eu falei, Estados Unidos, Europa, a gente hoje, só para você ter uma ideia, o cofundador da PixForce, o Renato, está lá no Canadá, junto com o Vitor, que é o nosso CEO, participando de um evento, maior evento do setor elétrico para startups, então, o chamado Free Electrons, que iniciou com a EDP lá de Portugal. É um evento sensacional, idealizado no Vale do Silício, e a gente já foi para a Espanha, estamos no Canadá e vamos para a Alemanha. É tudo pago por eles e com a ideia de gerar negócio. A gente são 15 startups com 15 empresas do setor elétrico. Então tem a empresa número 1 do Canadá, tem a EDP, que eu já falei, tem a empresa do Japão. Então, assim, imagina o potencial da gente ficar uma semana de cara para o gol com os clientes falando de negócio. Né? Como que a gente vai aplicar nossa tecnologia no business deles. Então, a gente, respondendo assim bem objetivamente, 2025 eu vejo como um ano de consolidação como uma empresa global, onde a gente vai ter clientes ao redor do mundo usando nossas tecnologias. Perfeito. Agora uma brincadeira para encerrar aqui, com o nome da empresa de vocês aqui no Brasil, não tem gente que confunde vocês com fintech? Tem bastante gente, e já teve gente brigando assim com a PixForce. Pô, vocês têm que mudar de nome. E a gente normalmente tem uma piada que o Banco Central, não é a gente copiou, o Banco Central copiou a gente, e se alguém tem que pagar alguma coisa, eles têm que pagar para a gente por terem copiado. Pois é. Mas assim, a gente é bem tranquilo, assim, realmente às vezes causa alguma confusão, mas também gera. É um nome fácil hoje, todo mundo sabe, todo mundo usa o Pix, né? Então é um nome que atrai. E por a gente ter essa visão de ser uma empresa global, a gente não vê isso como um problema, né? O Pix vem do pixel, né? Que é a unidade de uma imagem, né? A menor unidade de uma imagem. E a nossa visão é que cada pixel de uma imagem, né? De uma foto ou de um vídeo, tem muita informação, ela tem muita força, muita capacidade de tomar decisões. E daí que veio o nosso nome, né? E é um nome que qualquer lugar do mundo é fácil de entender. Então, a gente está bem tranquilo quanto a isso. Perfeito, então. Pô, Daniel, brigadão aí, cara, pelo teu tempo para conversar com a gente aí, pô, ainda mais marcando meio em cima da hora, mas no fim o papo saiu. Foi muito E, bom. pô, é uma história muito legal pra gente contar, assim, pô, o PixForce é uma empresa nacional aqui, mas que, pô, tá lidando com uma tecnologia, quem falou, a nível global, então eu acho muito bacana trazer essa história aí aqui pra audiência aqui do Startups. Então, pô, brigadão aí por participar aqui com a gente. Ô, Leandro, eu que agradeço, é realmente uma satisfação. Vocês são uma referência no Brasil, né? Eu falei do Global Tech Innovator, vocês estavam lá, né? Vocês cobriram o evento. Então, assim como é o Pix Everywhere, o Startup está everywhere também. Sempre que eu vou, vocês estão em todos os lugares. Então, realmente, é alegria participar com vocês aí. Parabéns também pelo trabalho. O nosso plano aqui também tá em todo lugar possível. Mas é isso, então. Gente, obrigado que você que ficou até o final aqui do bate-papo, aqui assistindo aqui com a gente a conversa aqui com o Daniel. Obrigado pela sua audiência, né? Não deixe de conferir, toda quarta-feira tem episódio novo do podcast MVP, tanto no nosso Spotify quanto no nosso YouTube, né? Aproveita já para se inscrever por lá.
E se você está falando em se inscrever, se você, né, não se inscreveu na nossa newsletter aí, diária, já aproveita também, o link está na descrição aqui dos vídeos, se inscreve na nossa newsletter, que não é por acaso eu que escrevo todos os dias, então tem que fazer o meu merchan aqui também. Mas é isso então, gente. Brigadão aí pela audiência e até o próximo MVP. Até!